Responde pra mim qual país chegou primeiro no espaço, Estados Unidos ou União Soviética? Errado, nenhum dos dois. Quem chegou primeiro no espaço foi a Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial com um míssil chamado V2. Era um foguete de 14 metros de comprimento, 13 toneladas e era movido a álcool e oxigênio líquido. Em 1944, ele chegou a 175 quilômetros de altitude e cruzou a linha que separa a nossa atmosfera do espaço, a linha de Kármán, que fica a 100 quilômetros do chão. Quem projetou o V2 foi um alemão chamado Wernher von Braun, que mais tarde seria o mesmo cara que fez o foguete que levou o homem até a Segunda Guerra. A Alemanha estava cheia de cientistas feras. E os Estados Unidos e a União Soviética pensaram se de repente poderia ser assim uma boa ideia trazer esses cientistas para trabalhar para eles. Como não ia pegar muito bem empregar alguém que trabalhou para o inimigo, rolaram umas operações secretas. Um desses cientistas era o Wernher von Braun, um cara que tinha desenvolvido os mísseis alemães e foi para os Estados Unidos criar os foguetes deles, inclusive o que foi para a Lua. Mas não foram só pessoas que eles levaram. Os Estados Unidos e a União Soviética também pegaram foguetes que estavam sendo construídos na Alemanha. E foi desse jeito meio louco, usando foguetes e cientistas alemães, que esses dois países conseguiram mandar os primeiros objetos para o espaço. Louco, né? Essa é a primeira foto da Terra tirada do espaço, 1946. Os Estados Unidos tinham apreendido alguns foguetes alemães no final da guerra e estavam testando algumas modificações. Aí eles colocaram uma câmera a bordo, porque gente mesmo ainda não rolava, né? E é lógico que era uma câmera de filme. Ela tirava 40 fotos a cada minuto. O foguete subiu retinho para cima e depois de alguns minutos espatifou no chão a 500 km por hora. A câmera já era, mas o filme não. E foi assim que a gente descobriu como um ET veria o nosso planeta caso ele estivesse olhando do espaço. A gente vê essa foto e é doido imaginar o salto tecnológico de imagem de lá pra cá. Tá ouvindo esse som? Ele significa coisas que você nem imagina. Até a década de 1950, ninguém tinha conseguido colocar um objeto em órbita, fazer ele girar em volta da Terra como se fosse a Lua. Mas em 1957, a União Soviética usou um míssil e lançou o Sputnik, o primeiro satélite artificial. Era uma bola de 83 quilos com 4 antenas que dava uma volta inteira na Terra a cada 58 minutos. E a única coisa que ele fazia era emitir um sinal de rádio com esse som. Lindo, né? Só que a gente tava na Guerra Fria, com os Estados Unidos e a União Soviética tretando pela liderança mundial. Se esse objeto conseguia girar o mundo e passar em cima da minha cabeça, por que isso não poderia ser feito com uma câmera espiã ou com uma bomba atômica? Era isso que as pessoas pensavam quando ouviam esse bip. Os Estados Unidos estavam ficando para trás e a União Soviética saiu liderando a corrida espacial. Qual foi o primeiro animal a viajar para o espaço? Essa é fácil, né? Cachorra laica. Não. Foram as moscas da fruta, lançadas pelos Estados Unidos em 1947, que subiram e desceram. Mas a Laika foi sim o primeiro animal a entrar em órbita, que é muito mais difícil. Ela foi lançada pela União Soviética em 1957, no satélite Sputnik 2, que tinha mais de meia tonelada. Era o segundo satélite da história. O detalhe é que não tinha sistema de pouso, mas a Laika não chegou nem a descer. Ela morreu no espaço pelo aquecimento da cabine. Mais uma vez, a União Soviética batia os Estados Unidos e abria caminho para o ser humano viajar para o espaço. E você sabia que a NASA nasceu de um vexame? Em 1957, os Estados Unidos estavam desesperados. A União Soviética tinha lançado o primeiro satélite artificial e logo em seguida colocou outro em órbita e dessa vez com um cachorro dentro. Era muita humilhação tecnológica, mas os Estados Unidos estavam preparando o lançamento do próprio satélite. Como era muito importante mostrar para o mundo inteiro que eles não estavam ficando para trás, chamaram várias TVs para transmitir o evento ao vivo. O foguete subiu 1 metro, perdeu potência e se espatifou no chão. Explodiu na frente de todo mundo. A imprensa na época deu vários nomes para esse vexame. Kaputnik, Opsnik, Flopnik. Foi uma vergonha internacional. E aí eles decidiram reagir. 2 meses depois, os Estados Unidos conseguiram lançar o seu primeiro satélite, o Explorer 1. E para organizar todo o esforço da corrida espacial, eles criaram um novo órgão no governo, a NASA. Talvez agora o jogo comece a mudar. Você sabia que a União Soviética chegou na Lua antes dos Estados Unidos? Na década de 1950, eles lançaram o programa Luna. Eram umas sondas, uns robôs que iriam explorar a Lua. O primeiro foi lançado em janeiro de 1959, só que errou o alvo, passou a 6.000 quilômetros da Lua. Ainda assim, foi o primeiro objeto que o ser humano conseguiu mandar para fora da órbita da Terra. 8 meses depois, a história foi diferente. A sonda Luna 2 demorou 2 dias para chegar lá, mas chegou, se espatifou na Lua
e foi o primeiro objeto que o ser humano conseguiu mandar para a Lua. E ela fez várias medições pelo caminho. Agora a gente sabia, por exemplo, que a Lua não é radioativa e não tem campo magnético. Não foram pessoas que chegaram lá, mas já era uma baita conquista. Um objeto soviético chegou primeiro na Lua, em 1959. Durante muito tempo, a humanidade conheceu só um lado da Lua. Isso porque ela gira em volta da Terra, mostrando sempre a mesma face pra gente. O único jeito de ver o outro lado seria mandar uma câmera pro espaço e tirar uma foto por trás. E foi exatamente isso que a União Soviética fez em 1959 com a missão Luna 3. Olha aqui o resultado. A foto não tinha assim muita resolução. Ok, né? Naquela primeira foto já dava para identificar várias formações do relevo lunar que a gente não fazia nem ideia que existiam. Uma mancha preta gigantesca que foi descoberta ganhou o nome de Mare Moscoviense, ou Mar de Moscou. O mais doido é que essas fotos foram tiradas usando um filme que a União Soviética recuperou de um balão espião norte-americano. Mais uma vez, os Estados Unidos comiam poeira na corrida espacial. O primeiro passeio de um ser humano no espaço durou 108 minutos. O soviético Yuri Gagarin deu uma volta no planeta Terra a 28 mil quilômetros por hora. Era dia 12 de abril de 1961. Até esse dia, a gente não tinha certeza se um ser humano conseguiria viver no espaço. Mas agora tinha. Dentro da cápsula Vostok, ele era praticamente um passageiro. Só iria usar os controles se tivesse algum problema. Mas foi tranquilo. Ele viu um dia e uma noite, em pouco mais de uma hora. Depois rasgou a atmosfera de volta e saltou de paraquedas a 7 quilômetros do chão. Essa parte era segredo. Era meio vergonhoso falar que ele não tinha pousado. E é lógico que tudo isso estremeceu os Estados Unidos, não só por deixar muito claro que a União Soviética estava na frente, mas pelo jeito que a cápsula foi lançada. O foguete era a adaptação de um míssil criado pelos soviéticos. Já estava passando da hora de reagir. Em 1961, a corrida espacial começou a esquentar. Os soviéticos tinham colocado o primeiro ser humano em órbita e os Estados Unidos estavam loucos para mandar alguém para o espaço o mais rápido possível. E o escolhido foi um piloto da Marinha chamado Alan Shepard. Só 23 dias depois do voo soviético, o americano foi lançado do Cabo Canaveral, na Flórida, em um voo que durou 15 minutos e chegou a 187 quilômetros de altura. Só que não entrou em órbita. Não girou em volta da Terra. A nave parecia uma lata de sardinha e não tinha nem janelas, só um periscópio. Ela pousou no Oceano Atlântico usando paraquedas e foi resgatada por um helicóptero. Mostrava que os caras não estavam pra brincadeira. Você pagaria uma viagem pra Lua? Pra chegar lá, em 1961, os Estados Unidos criaram o programa Apollo. A ideia era linda, mas eles não tinham nem tecnologia e muito menos dinheiro pra fazer isso. O presidente Kennedy teria que convencer o povo americano e o Congresso a liberarem verba para esse projeto maluco, que em dinheiro de hoje custaria mais ou menos 190 bilhões de dólares. E aí ele começou uma campanha enorme para defender o programa. E os discursos dessa época são fantásticos. A gente escolheu ir para a Lua nesta década não porque é fácil, mas porque é difícil. Porque essa meta vai servir para organizar e medir o melhor da nossa energia e da nossa capacidade. Porque esse desafio é um que a gente quer aceitar, um desafio que a gente não quer deixar para depois. Um desafio que a gente tem a intenção de vencer. Você pagaria essa viagem para a Lua? A primeira caminhada no espaço quase deu ruim. Em 1965, os Estados Unidos e a União Soviética estavam disputando cada tecnologia nova que faria o ser humano chegar na Lua. E uma coisa muito importante nisso era fazer a primeira caminhada espacial. Quem conseguiu primeiro foi o soviético Alexei Leonov. Ele decolou e quando entrou em órbita, saiu flutuando da nave. Tudo foi filmado a cores. Era uma coisa super moderna pra época. O problema é que a roupa dele inflou e ele não conseguia entrar de volta na nave. Ele teve que despressurizar a roupa para terminar a caminhada espacial. Na época, foi uma baita conquista da União Soviética na corrida espacial. A história da conquista da Lua foi marcada por um acidente horrível. Em 1967, as coisas iam mais ou menos bem, tanto para a União Soviética quanto para os Estados Unidos. Os dois países estavam criando naves que iam marcar a história da exploração espacial. Do lado americano, eles já estavam fazendo testes com a cápsula que iria levar os astronautas para a Lua. Só que em um ensaio na base de lançamento, um curto-circuito causou um incêndio dentro da cápsula. E o pior é que a atmosfera lá estava carregada com oxigênio puro. O fogo se alastrou muito rápido. Para piorar, eles não conseguiam abrir a porta porque existia uma diferença de pressão entre o lado de dentro e o lado de fora. Os 3 astronautas morreram e a NASA ficou impedida de fazer qualquer voo com o ser humano durante quase 2 anos. Como se o clima já não tivesse triste, 3 meses depois, o cosmonauta Vladimir Komarov fez o primeiro voo na nave
nave soviética Soyuz 1. Na volta, os paraquedas falharam e a nave espatifou no chão. Foi a primeira morte numa missão espacial. Vou contar uma das melhores histórias da corrida espacial. Em 1968, a NASA estava meio para baixo. Eles tinham ficado 20 meses corrigindo falhas na cápsula Apollo depois de um acidente horrível. Tava na hora de mostrar alguma coisa muito legal para virar essa página. Então, no dia 21 de dezembro, eles lançaram a missão Apollo 8, que ia dar a volta na Lua e voltar. Eles não iriam pousar, mas era a viagem mais longa que qualquer ser humano já tinha feito. E o legal é que nessa época já dava para fazer transmissões ao vivo da nave para a TV. Os astronautas chegaram até a Lua na véspera de Natal. Então imagina a cena, tá a família inteira reunida ali na ceia e de repente a TV começa a mostrar imagens dos caras lá em cima, ao vivo. E para celebrar esse momento, os astronautas leram Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra. Aquela bolinha azul que estava ali atrás da superfície da Lua e que pela primeira vez um ser humano via de tão longe. É bonito ou não é? Esse aqui é o Saturno V, o foguete que levou o ser humano para a Lua. E é muito louco ver como essa maravilha vai se despedaçando durante a missão. O foguete parte inteirinho e menos de 3 minutos depois todo o combustível que estava aqui já é consumido. Aí eles jogam fora o primeiro estágio e esse foguetinho da ponta, que é o sistema de escape. Poucos minutos e o segundo estágio é abandonado. O foguete entra em órbita da Terra. Aí o terceiro estágio entra em ação e coloca o foguete rumo à Lua. Agora vem uma manobra ousada. O módulo de serviço e o de comando se soltavam do foguete, viravam ao contrário e se conectavam com o módulo lunar, que estava o tempo todo guardado entre o terceiro estágio e o módulo de serviço. Eles descartam o terceiro estágio e viajam assim. Para sair da Lua, o módulo lunar se parte em 2 e encontra o resto da nave. Aí descarta o lunar e bora pra Terra. Chegando na atmosfera, descarta o módulo de serviço e a única coisa que desce no mar é isso aqui, o módulo de comando. Não sobrava praticamente nada. O primeiro pouso na Lua quase deu ruim. Tudo certo com a viagem, o módulo lunar se soltou da nave principal e foi em direção à superfície da Lua com 2 astronautas, o Neil Armstrong e o Buzz Aldrin. Quando eles estavam quase chegando na superfície, eles precisavam achar algum lugar plano, sem muita pedra para descer. E foi aí que o computador começou a dar um monte de alarmes. Não estava dando conta. A nave era bem pequena e levava pouco combustível. E aí o Neil Armstrong assumiu o controle manual da nave e ficou procurando um lugar para aterrissar. Ou melhor, para alunizar. E quando o módulo lunar tocou no chão, eles tinham alguns segundos de combustível, mas deu tudo certo. Houston, aqui é a base da tranquilidade. O Eagle pousou. Foi uma baita festa na sala de comando. Era o dia 20 de julho de 1969. Neil Armstrong foi o primeiro ser humano a pisar na Lua e a promessa do presidente Kennedy estava cumprida. Os Estados Unidos conseguiram cruzar a linha de chegada da corrida espacial antes do final da década de 1960. Pouca gente sabe, mas a União Soviética mandou um robô para a Lua ao mesmo tempo em que os americanos estavam pisando lá pela primeira vez. Era uma sonda do programa Luna, que já tinha conseguido fazer alguns robôs pousarem na Lua, mas sempre sem ninguém. A ideia dos soviéticos era pegar algumas amostras do solo lunar e trazer para a Terra antes que os americanos voltassem. Já que eles não conseguiram fazer ninguém pisar na Lua, pelo menos as amostras da Lua viriam antes. E é lógico que essa nave soviética ali ao mesmo tempo causou preocupação nos americanos. Será que era seguro para os astronautas? Será que não ia causar nenhuma interferência? Só que a missão da União Soviética não deu certo. O foguete decolou um pouco antes dos americanos e a sonda entrou em órbita da Lua. Ali deu várias falhas, vários problemas e ela acabou se espatifando no dia 21 de julho de 1969. Sim, no mesmo dia que os americanos estavam andando na superfície da Lua e coletando amostras por lá. Houston, we've had a problem. Hoje a gente diz essa frase meio de brincadeira quando acontece algum problema e a gente quer contar para alguém, mas na época em que ela foi dita pela primeira vez, o problema era grande. Em abril de 1970, os Estados Unidos já tinham pousado 2 vezes na Lua e mandaram uma missão para a terceira tentativa. Só que no meio do caminho, um tanque de oxigênio explodiu e foi aí que eles mandaram essa mensagem: Houston, nós temos um problema. Nessa hora, todo mundo entendeu que o sonho desses astronautas de chegar até a Lua tinha ido por água abaixo. Agora era lutar pela sobrevivência. O doido é que no ponto que eles estavam da viagem, não dava para alterar muito a trajetória. Então eles tiveram que dar uma volta em volta da Lua, mesmo com problemas, e depois voltar. O que acabou salvando todo mundo foi o módulo lunar, que serviu como uma espécie de bote salva-vidas. Essa missão, a Apollo 13, acabou sendo a que levou um ser humano mais longe do planeta Terra, que depois virou um filme super famoso com o Tom Hanks, que foi indicado para 7 Oscars
Oscars e acabou levando 2 estatuetas. A União Soviética perdeu a corrida para a Lua, mas sempre teve um passinho na frente em alguma coisa. Em 1971, eles lançaram a primeira estação espacial. Para quem nunca ouviu falar, é uma espécie de um prédio que fica em órbita da Terra. Os astronautas moram ali, fazem pesquisa e o transporte para a Terra é feito em outra nave. A primeira estação foi a Salyut. Ela tinha 20 metros de comprimento e 6 de largura. Só dava para 3 astronautas, que ficaram morando 23 dias lá, mas na volta aconteceu um acidente. A nave perdeu oxigênio e eles acabaram morrendo sufocados. Mas a União Soviética fez história com as estações. A mais famosa delas foi a Mir, que ficou 15 anos no espaço e mais de 100 pessoas passaram. Se a gente tem tanta tecnologia, por que a gente foi só uma vez para a Lua? A verdade é que foram 6 viagens diferentes em que seres humanos pisaram na Lua. Da Apollo 11 até a Apollo 17, tirando daí a Apollo 13 que falhou no meio. E a gente fez muita coisa por lá. Andou de Jeep, fez transmissão ao vivo, coletou amostra, deixou experimentos e até jogou golfe na Lua. A última missão foi em 1972. No total, 12 pessoas deixaram suas pegadas lá, todos americanos. Mas a gente nunca mais voltou. Não porque não tivesse tecnologia, mas porque era muito caro. Naquela época, fazia sentido os Estados Unidos gastarem uma montanha de dinheiro para mostrar para o mundo inteiro que eles tinham mais tecnologia do que a União Soviética. Eles ganharam a corrida e já não tinha mais como justificar tanto gasto. Só para vocês terem uma ideia, em dinheiro de hoje, essas missões teriam custado mais ou menos 190 bilhões de dólares. Mas calma que a NASA não desistiu da Lua não, viu? Se tudo der certo, pelo projeto Artemis, daqui a poucos anos, você vai ver algum ser humano botando o pezinho lá de novo. Daria para dizer que a corrida espacial acabou exatamente no momento em que o primeiro ser humano fincou o pé na Lua. Mas eu acho que tem uma coisa mais simbólica para representar esse fim. A competição entre os Estados Unidos e a União Soviética começou com foguetes que eram baseados em mísseis. Numa época em que também existia uma corrida por armas nucleares. Essa corrida poderia ter acabado numa guerra horrorosa, mas não. E um momento muito legal que simboliza isso foi um encontro espacial que aconteceu em 1975. Os astronautas americanos subiram numa nave Apollo e os cosmonautas russos subiram numa nave Soyuz. E as duas se conectaram no espaço numa missão de paz. Um dos cosmonautas a bordo era ninguém menos que o Alexei Leonov, aquele cara que enroscou quando fez a primeira caminhada espacial da história. E assim termina a nossa série de 21 vídeos curtos sobre a corrida espacial. Esse aqui é um canal de cortes. Se você não é inscrito ainda, o botãozinho para se inscrever e clicar no sininho tá aí do lado. E não esquece daquele joinha, fechou?